Abrirem as suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 36. À medida que todos forem abrindo, vamos ficando de pé para fazermos a leitura juntos. E assim que terminar a leitura e orarmos, todos podem se assentar. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Todos abriram? E assim nos diz a palavra de Deus. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nesse momento que estamos aqui para estudarmos a Tua Palavra, um momento, Pai amado, onde nossos corações ficam alegres, contentes, porque somos alimentados, saciados, nutridos pela Tua Palavra, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, aquele que inspirou as Escrituras, nos dê entendimento e clareza da Tua Palavra, Pai. Ajude aqueles que têm dificuldade para compreenderem, e que os olhos, Pai amado, daqueles que estão com as vendas, Senhor, possam ser tirados. E aqueles que têm tampões nos ouvidos possam ser tirados também, para que possam ouvir, Pai amado, entenderem com o coração e crerem no Senhor para a Tua glória, Pai. Então nós pedimos ao Senhor, porque isso é uma obra do Espírito, Pai. E pedimos que o Senhor seja glorificado aqui, e que Tua presença seja manifesta aqui entre nós. E que o Teu povo saia daqui, Pai, alimentado para a Tua glória. Nós te pedimos tudo pelos méritos em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Nós iremos falar sobre a incredulidade dos discípulos diante da ressurreição. É isso mesmo, um tema muito oportuno para nós. Nós vamos estudar sobre a falta de fé. A falta de fé, incredulidade. Quando voltamos para as Escrituras Sagradas, nós observamos alguns relatos, né, de pessoas que em determinado momento das suas vidas, elas foram incrédulas. Elas lutaram para permanecer firmes na fé. Elas duvidaram. Elas eram pessoas que em certos momentos não tiveram fé. Isso é muito interessante. Agora, o contexto aqui, meus irmãos, o que eu li para vocês, para que entendamos melhor a partir do versículo 36, é o contexto da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ressuscita dentre os mortos. Jesus Cristo, ele se apresenta a algumas mulheres, ressuscitado. Jesus Cristo, ele se apresenta a 2 discípulos a caminho de Emaús também. Esses 2 discípulos vai conversando com Jesus, o coração deles está ardendo, mas eles não estão conhecendo a Jesus. Até que Jesus parte o pão, como a gente viu aqui na ceia passada, e eles conhecem a Cristo. Eles saem dali de Emaús e voltam para Jerusalém e começam a contar os relatos. Nós vimos o Senhor realmente.
O Senhor realmente ressuscitou. Mas ainda existem alguns que não tinham visto o Senhor ainda e que tinham dificuldades para crer que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Os próprios discípulos tinham dificuldades para crer nisso. Na verdade, nem passava pela mente deles que Jesus Cristo ia ser crucificado, ia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Nós estamos falando aqui dos evangelhos e vocês podem ver isso, né, em todas as páginas dos 4 evangelhos. Então o contexto aqui, o versículo 35 vai dizer assim, ó, então os dois que estavam a caminho de Emaús, que viram Jesus, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Então eles contaram todo o relato que vai do capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. E ali eles contam, nós vimos o Senhor. E imediatamente, alguns minutos depois, Jesus aparece e diz, a paz esteja convosco. Ressuscitado ali diante deles. Mas, existem alguns relatos na Bíblia, não só dos discípulos, mas também de um homem chamado Elias. Elias foi um profeta diante de Deus extremamente ousado. E, do Antigo Testamento, Elias é um dos profetas mais ousados. Uma intrepidez tremenda, uma fé e uma confiança em Deus que é assim algo admirável mesmo. Elias orou para que não chovesse. E parou realmente de chover, ficou 3 anos sem orar. E ali o rei era Acabe, um rei ímpio. Israel era uma nação ímpia, totalmente incrédula. Uma nação que tinha sido levantada por Deus, mas uma nação que tinha abandonado Deus, tinha se tornado incrédula, adoradores de ídolos. E adoravam naquela época o deus Baal. Existia 400 profetas, para você terem ideia, só ali no território de Israel que servia ao deus Baal. E Elias era um dos únicos que com ousadia e intrepidez anunciava Deus, ou o Antigo Testamento, a lei de Moisés. E ele era muito ousado, e depois ele ora 3 anos para que a chuva volte, e ele vai ter encontros com Acabe, ele acusa Acabe, um rei, nós estamos falando de um rei, é mesmo que você acusar o presidente hoje, ele acusa Acabe dos seus pecados, acusa sua mulher dos seus pecados, e ele é um rei extremamente mau, e Elias é um profeta extremamente ousado, poderoso, tinha uma comunhão muito grande por Deus. Durante esses 3 anos de seca, ele recebe várias visões de Deus, ele tem uma comunhão muito grande com Deus, então ele exerce assim, uma fé assim, admirável. Mas, em determinado momento, a fraqueza tomou conta desse homem, o medo se apoderou desse homem, e esse homem começou a ter ali dificuldades em crer em Deus, dificuldades em servir aquele Deus que pode todas as coisas. E ele começou realmente a passar por um momento difícil, a ponto de pedir a morte, inclusive. Chamam isso de uma depressão, mas eu creio que não é nesse contexto de depressão nossa do século 21. Então, Elias ele fica tremendamente mal, pede a morte, porque ele estava com medo da rainha, a mulher de Acabe. Então, assim, sabe, uma complexidade grande, você vê ele de uma forma aqui e diz, esse homem aqui. Aí você vê ele de outra forma aqui, fraquíssimo, fraco, pedindo a morte ao Senhor, escondido, inclusive. Mas depois, claro, ele é restaurado, as forças voltam, o poder volta, a fé volta, mas ele foi incrédulo naquele momento da vida dele. Outro homem também é John Bunyan, né? Isso aqui já estou falando de história da igreja, que viveu no século XVII. E John Bunyan escreve um livro muito profundo, e inclusive um livro assim que tem que ter muita coragem para ler, chamada Graça Abundante aos Principais dos Pecadores. É um livro tremendo, inclusive. E lá ele relata a parte que ele tinha incredulidade. Ele chegou a ponto de dizer que queria ser um animal, porque o animal não tinha alma e por isso o animal não ia para o inferno. Então ele disse, eu queria ser um animal, porque em determinados momentos ele era muito incrédulo e isso fazia com que ele ficasse com medo, né? Ficasse com trauma, ficasse angustiado, porque ele não conseguia exercer a sua fé. Então ele lutava para ter fé. É algo assim realmente muito profundo para a gente ver isso além de John Bunyan. Mas também depois ele é restaurado e assim ele se torna um dos maiores pregadores do evangelho, ficando preso mais ou menos, inclusive, de 11 a 13 anos, só por pregar o evangelho. E ele escreve, por exemplo, o livro O Peregrino, um dos livros mais lidos do mundo. Escreve Graça Abundante, né? E, inclusive, tem um livro, né? Um filme sobre o Peregrino. Mas também nós vemos outros relatos da falta de fé. Por exemplo, os discípulos, se vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver o tempo todo Jesus Cristo falando da falta de fé deles. O tempo todo. Por exemplo, uma parte interessante é quando eles estão em alto mar e começa uma tempestade e começa a entrar água no barco e Jesus Cristo está deitado dormindo. Diante dessa tempestade, aquele que criou a própria tempestade, aquele que sustenta todas as coisas,
estava deitado, dormindo. E os discípulos, apavorados com a situação, foram acordar Jesus Cristo e disse assim, você não se preocupa se pereçamos? E aí Jesus Cristo repreende, né, a tempestade, repreende as águas. Então vem aquela bonança, né, que a gente até canta um hino sobre isso. E aí Jesus olha para eles assim, por que vocês têm tamanha pouca fé? Por que vocês duvidam? Por que vocês são incrédulos? Essa é a resposta de Jesus para eles. Então a gente observa que a falta de fé nas Escrituras, ela é realmente algo que nos é dito, ou que pelo menos nós enxergamos isso, e isso, né, redunda e traz para os nossos tempos, que também vivemos isso em nossos tempos. E esse relato aqui, de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36, a gente vê as dificuldades dos discípulos. A gente não vê uma falta de fé no sentido total incrédulo, mas a gente vê uma fé realmente que precisa ser exercitada. A gente vê sim uma certa incredulidade desses discípulos. A gente vê sim uma certa falta de fé desses discípulos. Então o primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é baseado no versículo 36, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E eu peço que todos acompanhem comigo o versículo 36, que diz assim: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz estejam com vocês. Contextualizando ainda mais, nós estamos falando aqui de discípulos que estão frustrados. Seu pastor tinha sido morto. Eles eram como crianças que não entendiam o que deveriam acontecer ou o que deveria acontecer com Jesus. Eles não entendiam, por exemplo, os propósitos de Deus. Eles não compreendiam o que Jesus ensinou naqueles 3 anos. Eles não compreendiam a mensagem central do Evangelho e nem a mensagem central de Cristo. E essa é a verdade. Isso é registrado por Lucas no capítulo 18. Voltem comigo a Lucas 18. Eu peço que todos foquem. Aí, por favor, preste bastante atenção. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 31. Preste atenção aí nesse relato de Lucas. Lucas 18, 31 diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles irão matar, mas ao terceiro dia ressuscitará. O versículo 34 é claro em afirmar: eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Eles criaram, provavelmente, uma perspectiva errada sobre Jesus, porque eles não entendiam a mensagem central. Então, quando você não entende uma mensagem central, você cria o quê? Suas próprias expectativas. E era isso que estava acontecendo com eles. Eles criaram expectativas erradas sobre Jesus, e eles eram como nós, muitas vezes. Queremos um Jesus do nosso jeito. Queremos um Jesus do nosso jeito, formando, assim, um Jesus do nosso gosto. E por isso, que quando Jesus é preso, julgado e levado à crucificação, eles ficaram escandalizados. Escandalizados. A tristeza, medo e as expectativas frustradas os levaram ao desespero total. Desespero tremendo. Jesus crucificado era uma loucura até para os seus discípulos naquele momento. Como Paulo escreveu anos depois aos Coríntios. Era uma loucura para os seus discípulos naquele momento, entendam. E dessa forma, que os 2 discípulos de Emaús se encontram, eles se encontram frustrados, é relatado por Lucas. Volte novamente um pouco e leia o capítulo 24 comigo, a partir do versículo 13. Preste bem atenção como se encontra o estado desses 2 discípulos. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o conhecer, ou de reconhecer. Então ele lhe perguntou:
Repare, preste atenção nessa parte. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, o quê? Entristecidos. Um chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E aí Jesus pergunta: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Volto para cá. Então você percebe que esses discípulos estão frustrados. Esses discípulos estão com uma expectativa totalmente lá embaixo. E o que acontece? O mais interessante é que esses discípulos, eles estão com o próprio Cristo relatando o que aconteceu para o próprio Cristo, aquele que passou por tudo. E eles estão dizendo assim: você não entendeu, você não está percebendo, nós pensávamos que ele iria restaurar Israel. Então, a verdade é que eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender. Lucas faz questão de colocar esse caso. Eles estavam entristecidos e frustrados. Agora vocês percebem por que eles estavam assim? Por que eles estavam dessa forma, tão frustrados? Eles eram seguidores leais de Jesus. Eles eram seguidores leais de Jesus. Claro que eram. Criam em Jesus, claro. Porém, não entendiam bem o plano e propósito de Deus. Eles não entendiam. Isso é algo complicado. Muito delicado, inclusive. Não entender o que Deus requer. Nós também somos frustrados e ficamos abatidos por não procurar compreender o plano e propósito de Deus para nossas vidas. Muitos cristãos não entendem o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, portanto, não sejam insensatos ou impensantes, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esses discípulos não entendiam, mas nós somos exortados a procurar entender a vontade do Senhor. Então somos muitas vezes pegos de surpresas em algumas situações. E isso nos leva a ter aquelas inquietações que vocês conhecem bem, que eu estou falando. Aquelas inquietações e preocupações na alma do ser humano. Porque não procuramos compreender a vontade revelada de Deus. Mas agora, Jesus aparece ressuscitado. Jesus está ressuscitado diante dos olhos deles. Eles podem tocar em Jesus, podem ver suas mãos e pés furados pelos pregos. Eles podem fazer isso tudo. E podem até comer com Jesus. Olha o versículo 36 novamente. No capítulo 24. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Agora olha o versículo 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E o versículo 40 também, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E o versículo 42, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Então vocês percebem que Jesus Cristo, ele ressuscitou de maneira mesmo corpórea, de maneira literal mesmo. Não é como o Espiritismo ensina, a reencarnação. Que vem outro corpo, né? Você vai vir em outro corpo. Não, Jesus Cristo ressuscitou. Nós também seremos ressuscitados no mesmo corpo. Não é um corpo diferente. Inclusive tem até as marcas dos pregos, né? Então, assim, há uma diferença gigantesca, né, entre nós e o Espiritismo. Gritante. Então, vocês percebem que esse argumento de Jesus Cristo, ou essa verdade cristã, ela é totalmente diferente e alicerçada no próprio Deus. Porque qualquer uma das outras religiões, elas não acreditam que você irá ressuscitar, que irá ter o julgamento final, e que você vai vir no mesmo corpo como Cristo veio. Não, isso aí é coisa antiga. Creia na nova perspectiva. E aí você vai para o budismo, você vai para o hinduísmo, você vai para o espiritismo, para onde você quiser. Mas, meu amigo, a ressurreição, ela é tremenda, ela é a doutrina fundamental para nossas vidas. Então, eles já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado antes. Alguns, inclusive, já tinham visto Jesus ressuscitado. E esses agora aqui estão vendo o próprio Jesus ressuscitado. E, como eu disse, aqui está, para vocês entenderem, uma das maiores verdades centrais do cristianismo.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, pagar pelos nossos miseráveis pecados e morrer em nosso lugar por conta dos pecados. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Isso aqui, quanto mais entendemos, mais nos deleitamos nessa verdade. Vocês estão entendendo isso? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Isso aqui é tremendo. Porque isso aqui não só afirma a verdade de Cristo, do que ele pregou, do que ele viveu e do que é falado pelos apóstolos aqui. A ressurreição aponta, meus irmãos, para uma nova era. A ressurreição aponta para o fim desse mundo e para o estágio da nova era, ou a vida eterna. E essa é uma verdade. Aquela nova vida que teremos com o corpo glorificado quando formos ressuscitados dentre os mortos. A ressurreição tem muitas implicações no deleite da nossa alma. Então vocês entendem que verdade preciosa. Essa verdade é melhor do que a nossa própria vida, inclusive. A verdade é que Cristo ressuscitou tem muito mais valor e é muito mais valiosa do que a própria vida nossa. Melhor do que os tesouros e as pratas que os homens desejam. E melhor do que os confortos e as riquezas desejadas pelo coração humano. Na verdade, não tem comparação. O homem busca o que o apóstolo Paulo chamou de esterco de animal, né? Mas o apóstolo Paulo buscava conhecer a Cristo, porque isso satisfazia sua alma. Por causa dessas verdades, ricos ficaram pobres. Ricos ficaram pobres. Pobres ficaram ricos. Saudáveis ficaram doentes e doentes ficaram saudáveis. Porque se encontraram nessa verdade e viveram essa verdade. Eram pobres e ficaram ricos. E eram ricos e ficaram pobres. O contexto aqui vocês entendem, né? Pobre no sentido de espírito, de dependência de Deus. E rico no sentido de possuir tudo, porque ser filho daquele que é dono de tudo. Então aqueles que tinham riquezas terrenas, eles vendiam tudo e davam o dinheiro aos pobres, porque sabiam que tinham um tesouro inesgotável no céu, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então, a verdade da ressurreição, ela é central, e Cristo ressuscitou. Agora o segundo ponto aqui do que iremos tratar, a incredulidade dos discípulos de Jesus Cristo, ou a incredulidade de nós que somos os discípulos de Jesus. Acompanhe comigo o próximo versículo aí, 37 e 38. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Eles estão frente a frente com Jesus, viu? Frente a frente. Seus olhos enxergam Cristo, mas suas mentes e seus corações não enxergam. Isso aqui é muito bom de ser tratado. Vocês percebem isso aqui? A mente e o coração deles os levavam, a pensarem e a enxergarem que era um espírito. Seus olhos estão convencidos que é Jesus. Eles estão convencidos, eles estão vendo Jesus, inclusive. Seus olhos estão convencidos disso. Mas as suas mentes e seus corações não estão convencidos. Aquilo não penetra ainda. Aquilo não vai ainda para o interior do homem. Essas são as consequências do pecado. São consequências do pecado, meus irmãos. Essas são as consequências de uma natureza caída e quebrada e manchada pelo pecado. E esses somos nós. É assim que somos. Não é verdade? Incrédulos? Eles estavam convencidos pelos olhos que era Cristo, mas seus corações e mentes e o seu interior não estavam convencidos. Não estavam convencidos. Agora, isso é interessante. Porque seus corações e suas mentes é como se estivessem ainda doentes. A ponto de eles dizerem para eles, não é Jesus. Não é Jesus, é um espírito. E tem mais coisas profundas nisso aqui ainda, quando você vai entender o contexto e a cultura da época. Mas por que seus corações e mentes não acreditavam? Por que seus corações e mentes distorciam o que os olhos contemplavam? Porque os olhos contemplavam. E por que o coração deles e a mente distorciam? Era Cristo ali. Era Cristo ali. Por que eles estavam desse jeito? Por que eles pensar que não é Jesus ressuscitado, Cristo mesmo, mas é um espírito em sua frente? Ou seja, sabem que eles estavam acreditando? Adivinha em quê? Superstições. Alma penada. Entende? Esse é o contexto. Ah, é sério, Vinícius? É. A crença ateia ou a crença pagã, ou melhor dizendo, a lenda cotidiana
que a gente sempre ouve. Os espíritos estão por aí rodando, as almas estão por aí rodando. Eles estavam acreditando nisso aqui. Não, isso é um espírito. Entende? É isso, Vinícius. É isso, meus irmãos. O contexto na época era muito gigantesco disso, o contexto judaico. Então, eles estão com crenças falsas arraigadas no seu coração, que por isso que leva eles à dúvida. E Lucas nos dá as respostas ainda mais do porquê eles não acreditavam interiormente. Porque aqui está bem claro. Aqui está bem claro. E Lucas diz no versículo 37, que é o quê? Ó, medo. Medo, né? Assustados ou medo. E no versículo 38 é o quê? Dúvidas no coração. Então, Jesus Cristo, ele mesmo está dizendo, o problema de vocês não acreditarem é as dúvidas e o medo no coração de vocês. Então, percebemos o problema real que faz com que eles tenham medo e fiquem assustados. E ainda com essas crenças falsas, nos levem a acreditar mais que é um espírito ou uma alma empenada do que o próprio Cristo. Eles só sentem medo. Só sentem medo e ficam espantados, meus irmãos, por causa da falta de fé. A falta de fé produz o medo e o susto neles, por causa da incredulidade. Jesus é quem dá o diagnóstico aí. Jesus é um médico da alma sempre, sempre, meus irmãos. Jesus nunca erra em seu diagnóstico. Agora, por que eles estão nesse estado? Como assim? 3 anos com Cristo? 3 anos vendo milagres? Que estado? Que estado? Inclusive, é o estado da maioria dos cristãos hoje. Falta de fé, confiança em Jesus em suas palavras, levaram eles a duvidarem. Seus corações não descansavam. Seus corações não descansavam. Porque as circunstâncias também ao redor os levavam à incredulidade. Eu vou tratar disso aqui porque é importante. Não era só a superstição. Não era só em si a falta de fé. Existe um contexto geral por trás. O apóstolo Paulo nos advertiu uma verdade muito fundamental para a vida de qualquer crente em 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé, não pelo que vemos. Mas a situação daqueles discípulos não era essa. Eles estavam andando não pela fé, pela crença. Mas eles estavam andando pelas circunstâncias ao redor. As circunstâncias ao redor, os acontecimentos, os problemas ao redor sufocaram a fé em Cristo. Eles foram afetados, meus irmãos, realmente por algo tremendo, né? A gente tem que levar em conta isso, não tem como se desfazer disso. Eles foram afetados pela crucificação. Eles foram frustrados, eles não entenderam o plano e o propósito de Deus. A falta de compreensão nas palavras de Jesus, como vocês viram neste instante, fez com que as suas almas e corações entrassem em um estado de desespero quando a crucificação aconteceu. Eles estavam vendo o mestre deles, que andou com eles 3 anos, que os tratou com amor, que curou muitas almas, que realmente eles tinham toda uma noção, claro, criada por eles mesmos, falsa, sendo despejada e jogada no lixo ali. Era essa a visão deles. Porque não andavam por fé, porque não entendiam o propósito de Deus. Então, eles estavam ali, meus irmãos, envolvidos com o medo e com a ansiedade, o que mais atinge hoje nós, seres humanos. Eles estavam assim. Eles estavam perplexos e escandalizados. Eram ovelhas sem pastor, e Jesus falou que era isso que acontecia com eles. Todo o cenário era escuro e tenebroso. Um dos discípulos foi um traidor. Olha o contexto. Um dos discípulos foi um traidor. O outro discípulo, o mais ousado, o que provavelmente levava eles a seguirem até a Cristo, influenciavam eles, nega Jesus 3 vezes. Então, olha o contexto da situação. Repare se não é difícil. Então, eles estavam diante de uma situação tenebrosa ali. E tinha mais. Eles eram, em suas cidades, motivos de chacotas. Como o Cristo foi na cruz. O Cristo na cruz foi motivo de chacota. Seus discípulos e seguidores eram também motivos de chacotas. Pois seus parentes, amigos e conhecidos perguntavam para eles em tom de zombaria: cadê Jesus? Cadê o rei dos judeus? Cadê o rei de vocês? Aquele que é o Messias? Aquele que vocês nos falaram, pregaram tanto, chegavam com tanta alegria falando que ele iria restaurar Israel? Repare que esses homens estavam sendo sufocados por um contexto. Estavam sendo sufocados pelos amigos, pelos parentes. Estavam recebendo uma carga que, claro, o próprio Cristo tinha recebido na cruz, a chacota do seu povo, a chacota daqueles que ele criou. Os seus discípulos passavam por isso, estavam provando um pouco do cálice de Cristo. Então eles estavam num contexto árduo.
Era esse o cenário e o contexto que envolvia, meus irmãos, esses discípulos. Isso era algo que eles escutavam sempre, a mangação. Tudo isso os levava ao desespero, a ponto de verem Jesus ressuscitado, mas mesmo assim, seus corações e mentes duvidarem. A incredulidade era o problema desses discípulos nesse momento. Mas aquele que fez e faz milagres, aquele que eles seguiram, estava ali à frente deles. E isso era o que importava. Não importava mais a incredulidade deles, não importava mais a zombaria, não importava nem a dúvida deles, nem a falta de fé deles importava mais. O que importava era o Cristo ressuscitado, e somente isso. Ah, Vinícius, mas eu tenho pouca fé, mas Cristo ressuscitou, Cristo estava à frente deles, isso era o que importava. A ressurreição era o próprio remédio para a incredulidade. A ressurreição era o remédio que trazia benefício, alegria e gozo para a alma deles. Então, a falta de fé os levava ao sofrimento. A falta de entendimento no propósito de Deus os levava ao sofrimento. Mas a ressurreição, o Cristo na frente deles, era o remédio para a alma deles, meus irmãos, como é para nossas. Então, percebemos aqui seus problemas. Contextualizamos aqui os problemas por conta, da questão realmente da incredulidade. E agora vamos para o terceiro ponto. Jesus nos cura de uma fé frágil. E essa é a verdade. Precisamos, meus irmãos, ser bíblicos e sábios. Não porque em si somos, porque não somos, mas porque somos servos e discípulos daquele que tem todo o poder e toda a sabedoria. E por meio da sua palavra escrita, nos deu também a sabedoria e pode fazer com que sejamos sábios. Jesus não os cura naquele momento ali. Entendam. Jesus não está tratando a incredulidade deles somente naquele momento. Na verdade, Jesus vem trabalhando para a cura deles há 3 anos. Há 3 anos, meus irmãos. Jesus está com eles há 3 anos. E sim, Jesus vem trabalhando como um bom médico que é das almas dos seus servos, dos seus discípulos. Essa cirurgia era longa e durou 3 anos para ser finalizada na vida daqueles primeiros discípulos. Nesse capítulo de Lucas 24, é o último capítulo. É o último capítulo sobre a história de Jesus e de seus discípulos. Podemos entender como sendo o último ponto dado pelo corte que o Cristo mesmo fez para fazer a cirurgia. Então ele está no final da cirurgia. Ele está dando aquele último ponto para finalizar a cirurgia. Entende? Então, o capítulo 24 também é o último capítulo que Lucas vai registrar sobre a biografia de Jesus e automaticamente dos seus discípulos. E aqui também nós vamos ver que tudo termina bem. É como terminará para nós no último dia. Muito bem, inclusive. Então, Jesus, no versículo 38, olha o que Jesus faz. Vamos ler novamente. Mas Jesus lhe disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Veja como Jesus é. Na verdade, Jesus é sempre assim, né? Sempre assim. E aqui, eu quero já tratar algo com vocês. Jesus, como em várias outras passagens, a gente vai meditar um pouco aqui em outras passagens bem breves, só para vocês entenderem, ele sempre está questionando essa dificuldade nos discípulos. Essa dificuldade que foi quebrada no Jardim do Éden. Ali, o homem ele tinha uma confiança total em Deus. Mas desde o dia que o homem quis ser como Deus, e desde o dia que o homem quis assumir o controle da sua vida, que ele quis estar no controle de sua vida, ele continua sendo incrédulo. Até mesmo depois da conversão, isso ainda o afeta. Ele quer ser aquele que comanda a sua vida, e isso lhe causa incredulidade, porque ele não consegue se entregar, confiar e descansar pela fé no seu Criador e no seu Pai agora, depois de Cristo. Então, veja que a falta de fé os levava à incredulidade aqui. E a falta de fé existe um contexto muito mais longo, biblicamente falando. Veja que, voltem para Lucas, capítulo 8, versículo 50. Acompanhem comigo aí. Veja que interessante. Lucas 8, 50. E aqui o contexto é que a falta de fé nos leva ao medo. Jesus, Lucas 8, 50, viu? Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Então, Jesus diz, troque o medo
pela fé. Não tenha medo, apenas creia. Jesus, você fala assim, apenas creia. Aí chega a pessoa falar isso, a pessoa quer dar um murro na gente, né? É só isso, apenas creia, Jesus? É, só isso, creia, confie. Entendeu? A falta de fé nos leva à ansiedade. Lucas 12, vamos lá. Lucas 12. Lucas 12, versículo 28, em diante. Que diz assim, Jesus Cristo, Lucas 12, a partir do 28. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada ao forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando ou perturbados com o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios, ou seja, os ímpios, de todo mundo, é que procuram estas coisas. Mas o Pai, entenda, não somos órfãos, temos um Pai. O Pai de vocês sabem que precisam de todas elas. E ele diz, busquem antes de tudo o reino de Deus, né? E essas demais coisas serão acrescentadas. E ele ainda fala assim no 32, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Então é muito conforto de Cristo. Jesus fala, troque a ansiedade pela fé, troque o medo pela fé. Ah, Vinícius, mas é só isso? É só isso. Nós vamos entender ainda mais como fazer isso, mas que é só isso, é. A falta de fé também nos leva à angústia. A falta de fé nos leva à angústia. Não precisam abrir, mas é João 14:1. Eu vou ler rapidinho aqui. Que diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ah, interessante, né? Interessante isso aqui. Então, vocês percebem aqui, e tem mais, para finalizar ainda, muito profundo isso aqui. A falta de fé nos leva a esquecer de quem está no barco. Porque foi isso que Jesus falou em Lucas 8. Lucas 8. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 22. Lucas 8, a partir do 22, diz assim, aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhe disse, vamos passar para o outro lado da margem. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. Estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, vocês não têm fé? Meu amigo, se a gente usar isso aqui no contexto hoje, com a pessoa, ela só falta nos comer viva. Só falta nos comer viva. Mas Jesus sempre usou isso. Falta de fé, falta de fé, falta de fé. Falta de fé é muito mais que só uma crença, meus irmãos. A falta de fé está ligada diretamente à fidelidade do próprio Deus. Quando você diminui a sua fé no Deus, você duvida desse Deus. A fé é muito mais profunda do que vocês imaginam. A consequência dela é muito mais árdua do que vocês imaginam. Porque a falta de fé faz com que sejamos órfãos praticamente na prática. Isso é um problema muito grave. Então vocês percebem que Jesus está com eles nos barcos e eles ficam aterrorizados. Jesus está com eles ali naquele momento, dormindo. Parece que eles não pensam, sabe? Nosso mestre está dormindo, então vamos ficar aqui de boa. Eles não pensam dessa forma. As circunstâncias ao redor. As circunstâncias, eles estão cegos. Eles estão olhando só para a tempestade. Eles não estão lembrados de Jesus ali, dormindo. Ficam apavorados. Jesus olha para ele, depois de tudo calmo, e diz, vocês não têm fé? Esse é Cristo. Adivinha quem é esse homem? Aquele que quebra todo paradigma filosófico, toda razão, toda racionalidade, e faz com que a sabedoria humana caia por terra. Jesus está tratando seus discípulos há 3 anos. Entendam. Agora eu quero que vocês entendam isso aqui bastante mesmo. Jesus está tratando seus discípulos há 3 anos, mostrando o porquê do medo, o porquê da ansiedade, o porquê das angústias. E está associando tudo isso à falta de fé. Quem pode chegar e falar que Jesus está errado? Né? Será que alguém pode contradizer e convencer Jesus de erro? Por mais que tenha um estudo aprofundado em nossa geração? Logo, ele é criador do homem e conhece o homem por completo, né? Então ele não pode ser contradizerem ele. Infelizmente, muitos
tentam contradizer Jesus, e os próprios cristãos, seus próprios seguidores, falam que muitas vezes não é falta de fé. Falam que a angústia, as ansiedades, as preocupações não é falta de fé. E eles acabam, muitas vezes, não é todos os casos, viu? Pra vocês entenderem bem isso aqui, mas na maioria dos casos isso é verdade. Eles acabam confiando no estudo do homem, nos estudos modernos. Preferem acreditar e se entregarem para ser tratados com aqueles que vivem com a mesma doença que eles, a incredulidade. Eles se entregam para ser tratados com pessoas que não sabem tratar de fé. Eles sofrem do mesmo problema. Quando vamos confrontar um cristão e vamos procurar tratá-lo, diagnosticá-lo, e falamos, isso é falta de fé. Por mais que, por conta das circunstâncias, não sejamos tão ousados como Jesus e nós procura falar de outras maneiras, e não há problema nisso. Nós falamos, isso é falta de confiança em Deus. Qual é a reação da maioria? Qual? O que eles dizem? Fulano é legalista. Fulano é radical. Fulano não entendem a psique do ser humano, a sua complexidade. Sinto em lhe dizer, aqui no nosso contexto, em qualquer contexto, principalmente na internet, queridos irmãos, amados em Cristo, inclusive. Vocês são amados porque Jesus, vocês não deixam de ser discípulos de Cristo por conta da incredulidade, porque senão não existiria um discípulo. Vocês não rejeitam o conselho de um amigo seu, cristão, de um pastor, de um discípulo. Vocês rejeitam o conselho do próprio Cristo. E essa é a verdade. Vocês rejeitam a sua palavra, não a um homem, não a um pastor, não a um irmão que lhe aconselhou. Mas Jesus olha para os seus discípulos sem medo e fala, falta de fé vocês têm. A angústia de vocês é a falta de fé. A falta de fé de vocês é o que traz ansiedade. A falta de fé de vocês é o que traz essas complexidades na mente de vocês. E assim, Jesus vai curando os que creem nessa mensagem. E assim, Jesus cura muitos hoje. E assim, Jesus me curou. Adivinha? Aí a pessoa diz assim, então você não vai ter ansiedade mais nunca? Vou. Basta eu voltar para a velha vida de pecado. Basta eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer com Deus. Basta eu me entregar ali àqueles pecados pequenininhos. Aqueles miudinhos. Uma negligência para orar. Uma negligência para ler a Bíblia. Uma negligência para meditar. Uma negligência para praticar a palavra. Uma negligência no casamento. Uma negligência com os filhos. Uma negligência no trabalho. Uma escorregada aqui, outra acolá. Volta. Volta tudo. Volta. Mas o fato é, quando estamos aqui diante de Cristo, diante dos seus pés, nós somos curados. Nós somos curados pela própria presença dele. A presença dele cura tudo, responde tudo. Na verdade, meus irmãos, para o cristão, o sofrimento nunca foi um problema. Sofrimento não. Porque é no sofrimento que a nossa fé é mais exercitada, né? É quando estamos passando por um perrengue que nós temos que exercitar a fé. Exercitar literalmente a fé. Correr atrás de Deus. Clamar a Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, ir mais ao culto, conversar mais com os irmãos. Percebem? Então, quando a gente começa a conversar isso com os irmãos, eles começam a entender. É mesmo, é verdade. E agora eu vou dizer uma coisa. Aqui, no nosso meio, não só tem eu curado a ansiedade. Aqui tem vários. Aqui eu converso com os irmãos todo dia que diz, eu parei de tomar remédio. Eu tomava remédio, não tomo mais. E foi o quê? A palavra. Falo nada. Nunca falei para parar de tomar remédio, porque eu não posso ser preso. Nunca falei. Parei de tomar remédio, foi o quê? A palavra. Nem rendi muita história. Glória a Deus por dentro, aquela alegria, aquele gozo, porque eu passei por isso. E tem muitos aqui que entendem o que eu estou falando. A falta de fé é um pecado, porque nos leva a duvidar das promessas e do cuidado paterno de Deus. Quem pode dizer que isso é mentira? Olhe para as Escrituras. E quando somos levados a isso, infelizmente, queremos assumir o controle de nossa vida. Com isso vem o medo, o terror, as preocupações, as ansiedades, porque queremos estar no controle. E parece que nossas almas ficam órfãs, sem pai. O orfanato para nossas almas, meu irmão, é o colo do Pai Celestial. Entende? É lá que somos curados. Confiem e descansem em Deus. Agora eu vou abrir um parênteses aqui, porque
Cada caso é um caso e eu tenho que tratar dessa forma. Cada caso é um caso. Nem tudo realmente é falta de fé. E eu não posso ser radical. Mas 80% dos casos, pelo menos nosso aqui, era falta de fé sim. Era pecado sim. A ansiedade vinha do pecado. A angústia vinha do pecado. A ansiedade, a preocupação, a depressão vinha de uma vida longe daquele que é a árvore da vida. E essa é a verdade. Não estavam sendo nutridos por aquele que deve nutrir todos os membros do nosso corpo. E essa é a verdade. Mas nem todo caso é falta de fé. E eu sei disso. Nem toda ansiedade é falta de fé. Nem toda ansiedade é isso. Com certeza não. Mas a maioria, pelo menos aqui, no nosso contexto, era. E a prova é que vocês estão ouvindo isso e vocês passaram por isso e sabem. Mas Jesus Cristo, ele chega sim para nos curar, Jesus. Então Jesus cura toda a ansiedade. Meus irmãos, a questão principal de Jesus não é nem curar da ansiedade. Não é nem sobre isso que eu prego. Não é nem sobre isso que eu falo. Vocês mal ouviram falando sobre isso. O que Jesus veio fazer foi livrar a sua alma do inferno. O que Jesus foi fazer foi lhe reconciliar com Deus. A consequência lógica é a vida abundante, como ele disse. Mas isso não é o que ele veio trazer, não. Ele veio trazer salvação para pecadores que estavam afastados de Deus, mas que, consequentemente, logicamente, são sim curados. São sim curados, glória a Deus. E outra, até aqueles que não são curados. E isso é a complexidade. Como, por exemplo, David Brain. Alguns diagnósticos que ele tinha uma depressão, ele não falava que era depressão. Mas agora adivinha o que aconteceu com a depressão desse homem? Ele ficou aterrorizado pelas consequências ao redor? Ele ficou angustiado num local preso? Ele ficou sem fazer nada? Não. Esse homem foi um dos maiores pregadores, foi um dos maiores homens que andou com Deus, foi um dos maiores homens que viu o poder de Deus, foi um dos maiores ganhadores de alma, foi um dos maiores imitadores de Jesus Cristo e foi um dos maiores homens que viu o poder, claro, de Deus. Ah, Vinícius, mas ele tem ansiedade. Que tivesse, não mudou nada na vida dele. Nada. Os escritos dele tá lá, o diário, ele falando. Na verdade, ele chamava de melancolia. Melancolia que aí, hoje, na modernidade, vai cair uma certa depressão. Mas a questão é que ele não vivia nisso sempre, não. Era momentos, era picos, mas que ele, meus irmãos, provava de uma paz que ele não queria nem sair da floresta porque estava sozinho com Deus. Ele provava de uma alegria dentro da floresta com os índios, canibais de um lado, beberrões do outro, sem comida, sem ele dormir. E ele disse assim, não, se eu for pro meio dos meus irmãos, eu quero ir, eu tô com vontade, mas se eu for pro meio dos meus irmãos eu fico muito incomodado. Eu não tenho isso aqui de Deus. E ficava ali. E pregava pros índios. E depois de um ano pregando, sem ver resultado nenhum, um avivamento explode. Os índios nem precisam mais pregar. Deus agiu de tal forma entre os índios que os índios diziam assim, o que eu tenho que fazer mesmo para seguir Jesus Cristo? Olha, eu tive um sonho essa noite que eu tô doido, eu mereço o inferno mesmo, era assim. E os índios chegavam, ele ficava sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele só fez semear. O Espírito Santo só foi colhendo. Então, foi isso que aconteceu. Então, assim, até para aqueles que estão com um problema sério, Jesus ainda supre, Jesus ainda sustenta, e eles podem fazer até de uma doença ser aquilo que os leva a ter uma vida mais digna diante de Deus. Eles podem fazer da sua doença, da sua tristeza, aquilo que os leva à alegria. E esse é o cristianismo, bem-vindo. Esse é o cristianismo. Então, agora você tem que entender uma coisa. Em vez de incredulidade, agora nós estamos para a reta final já aqui, medo e susto, como Lucas nos revelou nos versículos aqui, não foi? Lucas capítulo 24, versículo 37 e 38. 36, na verdade, a 38, em vez de eles estarem agora assustados, com medo, né? Com o coração incrédulo, como está no versículo 37 e 38, o cenário agora é outro. A luz raiou, as trevas se dissiparam. Lucas nos diz no versículo 41 que eles estão alegres e admirados com a ressurreição de Jesus, depois de uns certos minutos, claro, ouvindo Jesus Cristo. Vamos ver o versículo 41 aí. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, como estavam admirados, Jesus lhe disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Vamos entender bem esse versículo aí. Primeira impressão que dá é que eles estão incrédulos ainda, mas não é isso. Devemos entender essa parte de Lucas, que ele diz assim, por não acreditarem eles ainda, como na verdade não sendo, e nunca vai ser, no mesmo sentido do versículo 37 e 38. O sentido aqui é completamente diferente.
Porque o próprio versículo deixa isso claro. Veja que aquela incredulidade os levava ao quê? Terror, medo e dúvida no coração. Não é o mesmo sentido que Lucas nos revela aqui no versículo 41. Pois aqui devemos perceber que tudo muda. Agora eles estão o quê? Admirados e alegres, irmãos. Percebam isso aí, para vocês entenderem bem esse versículo. Veja que o sentido aqui é aquele sentido que muitas vezes nós também somos levados a falar, dependendo do contexto. Entendam isso aqui. Nós somos também levados a falar dessa forma. Nós ficamos tão surpresos e admirados com a boa notícia, né, e algo, né, tão bondoso que aconteceu, que, ironicamente, nós falamos, não acredito que isso aconteceu. Isso aqui é uma forma irônica. E isso aqui está atribuído ao quê? Mesmo sabendo, né, e tendo certeza de que aconteceu a ressurreição, ou de que aconteceu no nosso contexto algo bom, quando nós falamos assim, não estou acreditando, não estou, né, no caso, acreditando, mesmo sabendo e tendo a certeza do que aconteceu, mas isso nos leva, irmãos, aos nossos modos, aos nossos jeitos, aos nossos costumes. Isso nos leva a ter essas expressões. E aqui é o caso de Lucas, nesse registro aqui. É essa expressão aqui de Lucas. E vocês vão ver também em outros versículos, inclusive. Veja que naquele momento, os olhos deles enxergavam Jesus, mas seus corações e mentes o levavam a pensar que era um espírito. Isso no versículo 36 ao 38. O susto e o medo os envolvia. Mas no versículo 41 é muito diferente. Os olhos deles enxergam e seus corações e mentes também. E com isso eles ficam o quê? Alegres e completamente admirados. É totalmente diferente aqui o contexto. Porque agora eles estão alegres. Eles estão admirados, não estão mais assustados e nem com medo, mas alegres. Então, a expressão que não acreditavam ainda é a expressão de não acredito que isso aconteceu. E realmente é essa. É um costume também. Então, nós devemos entender dessa forma. Até porque lá, no próprio relato que Lucas faz também do capítulo 8, que a gente viu Jesus no mar, o que acontece lá? Eles ficam aterrorizados antes também. E depois que Jesus repreende a onda do mar, e depois que Jesus pergunta aos homens de pequena fé, eles agora ficam admirados. E eles dizem assim, quem é esse que até o mar lhe obedece? É uma admiração aqui. E esse é o contexto, no caso de Lucas também, 41. Né? E isso aqui também é consenso entre todos os pregadores. E com isso, eles ficaram alegres e completamente admirados, pois agora eles estavam vendo seu mestre ressuscitado, mas eles não estavam contemplando apenas com os olhos, eles experimentavam nos seus corações, e isso trazia alegria e fazia com que eles desfrutassem daquele momento. E veja que agora eles vão se lembrar de tudo o que durante os 3 anos Jesus ensinou, e agora eles têm entendimento de tudo, porque a revelação de Lucas agora começa a mudar. Olha o que está no versículo 44 e 45, para vocês entenderem melhor ainda o 41. Ele diz assim, a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Então, aqui agora eles estão tendo entendimento. Por isso que eles estão alegres. Por isso que eles estão admirados agora. Porque eles entenderam, sim, então tudo que o Senhor falou, aquilo tudo tem que ser assim. Eles entenderam, eles compreenderam. Isso trouxe alegria. É quando a gente muitas vezes vem de uma igreja diferente, ou foi doutrinado de maneira errada, e a gente pega um estudo assim, a gente aprende, e é assim, é dessa forma. Então, aqui é preciso também entendermos uma coisa, aplicando para nós. Nós somos como esses discípulos. Não tentamos fugir disso, nem esconder isso. Principalmente nós que somos como eles aqui, eram no contexto de serem neófitos, né? Eles ainda eram muito novos na fé e muitas vezes uns podem até ter mais tempo, claro, de fé, mas também serem neófitos no conhecimento das escrituras e com isso sofrerem muitos males que não era para estar sofrendo e que é sim a falta de fé e que a ansiedade, os medos, as angústias e as circunstâncias ao nosso redor, né, nos levam a viver de tal forma. E isso não é normal. Como muitos dizem, que é normal ter ansiedade, é normal ficar depressivo, é normal estar angustiado, é normal. Mentira. Existe, como mostrei aqui, um ensino contrário a isso, ensinado por Jesus. Suas palavras confrontam os que muitos normalizaram em nossos tempos. Então a pessoa, ela é diagnosticada com ansiedade, aí ela recebe logo é normal hoje em dia, todo mundo tem.
E aí ela se apoia naquilo, ela se sente confortada naquilo. Ah, todo mundo tem, então é normal. E aí ela vive com aquilo, como se não pudesse passar aquilo dela, como se não fosse acabar. Claro que pode acabar sim, você pode se curar assim disso aí. Claro que você pode. Então, nossa fé pode ser como uma montanha russa. Horas está lá em cima, devemos entender isso. Horas está lá embaixo, né? Quando tudo, né, ao nosso redor está bem, nossa fé está lá em cima. Quando muitas vezes tudo vai mal, nossa fé começa a ficar meio assim, nós começamos a duvidar meio de Deus, a gente começa assim, Deus não está me respondendo, e você começa a vir aquela angústia, e aí você diz, Deus não está me respondendo, e aí você começa a dizer assim, será que é verdade a Bíblia? Será que é verdade Cristo? E aí você vai se afundando se não tomar cuidado, se você não procurar, né, confrontar isso, ou buscar ajuda, né, com seus irmãos. E outra coisa também que é interessante, vocês conhecem o relato de Pedro, né? Para provar que a fé uma hora pode estar lá em cima, uma hora pode estar lá embaixo. Pedro, Jesus falou bem assim, vocês irão me abandonar quando eu for preso. Aí Pedro, aquela forma dele, de Pedro, com a fé dele lá em cima, isso aí não faz, né? Ele se exercita, tá com Jesus ali, tá vendo milagre, Jesus está fazendo tudo que pode fazer, Jesus está ali, com a fé bem confortável. E Jesus, aí Pedro diz assim, eles podem te abandonar, Senhor, mas eu não. Eu morrerei pelo Senhor. A fé dele tá antes de 24 horas depois. Jesus é preso. Pedro acompanha. Pedro entra lá no local que Jesus está sendo julgado. Uma mulher chega e diz, você é discípulo dele. Ele diz, eu não. Cadê a fé? O medo, a circunstância ao redor. Chega a outra e diz, você é discípulo dele sim. Você tem até o jeito dele. Eu não. Ó, repare o nível aqui, o que o medo não faz. A fé desse homem está onde? Cadê aquela fé? Eu, Senhor, eu morrerei por ti. Muito fácil exercer fé naquele momento. Jesus está do lado dele. Mas agora ele vê o seu Senhor que estava ao lado dele, sendo chicoteado, cuspido, mangado, todo mundo tirando sarro. E ele ali, um discípulo dele. E aí chega a terceira vez. E a Bíblia diz que ele com praguejo. Insistência. Não, eu nem conheço esse homem. Falou isso. Ali ele lembrou. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ali ele sai, acabado, angustiado, arrependido, chorando. E assim somos nós, meus irmãos. Quando está tudo confortável, é fácil exercer a fé. É fácil dizer como Pedro, eu? Ser cristão é muito fácil. Quem não disse isso no começo da caminhada? Assim pode ser também com nós. A verdade é que somos fracos. A verdade é que precisamos trilhar um caminho que a nossa carne, a natureza caída não quer. O diabo também não deseja. E estamos em um mundo que vive totalmente ao contrário do que Cristo ensinou. E foi esse caminho que Jesus levou seus discípulos a trilharem. É como disse, a cura deles não acontece somente aqui nesse momento do texto do capítulo 24. Não é só nesse momento. A cirurgia está... tem muito tempo que a cirurgia começou. Tem 3 anos que a cirurgia está sendo feita por Cristo na vida deles. Então Jesus vem tratando há 3 anos desses discípulos. Para sermos curados, devemos também ver qual caminho Jesus os conduziu e por qual caminho Jesus deseja que nós sejamos conduzidos. Então, a verdade é que isso não acontece do dia para a noite. Esse crescimento na fé, esse amadurecimento na fé não vem do dia para a noite. Mas tem como vir, Vinícius? Tem sim como vir. Na verdade, isso é escrito em todas as cartas, né? Que devemos ser maduros, devemos deixar de ser crianças, devemos deixar de querer leite e ir para os alimentos sólidos. Aquelas pessoas que já estão mais robustas na fé. Então, só para finalizar aqui, vamos aqui para uma questão de tratamento na questão da fé, na nossa fé. Porque Jesus trata da nossa incredulidade. Eu quero que todos acompanhem novamente o versículo 38 do capítulo 24. Preste bem atenção, aqui é o final. Eu estou aplicando aqui. Mas ele lhe disse, por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Primeiro, diagnóstico. Acabou. Agora não é só ouvir, mas admitir e confessar. Ou você aceita quando é incredulidade e diz que é incredulidade, ou o seu caminho se torna cada dia mais tenebroso. Porque o seu orgulho, a sua vaidade e esse pecado seu de não admitir que a incredulidade lhe leva para o fundo do poço. Agora veja que Jesus está tratando seus discípulos através dos seus ensinos. Vamos para Marcos. Volte um pouquinho. Marcos 9, 24. Marcos 9,
Versículo 24. Vai dizer assim, preste bem atenção quem não conseguiu abrir, ó. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me na minha falta de fé ou incredulidade. Eu creio. Não crê? Ajude-me na minha falta de fé. Bem assim somos nós, irmãos. Não é que não cremos em Jesus. Nós cremos como Salvador. Mas nós não cremos no sentido cotidiano de confiar a todo instante nele. Então admita que você é incrédulo. Como esse homem admitiu, ajuda-me. Ajuda-me, confesse, ajude-me, Deus. Confesse na minha incredulidade. Esse é o caminho para a sua fé, né? Ela ser mais robusta, ou pelo menos você começar a exercer uma fé mais madura. Agora outra coisa. Primeiro, Jesus diagnostica. Segundo, confessamos. Terceiro, pedimos a Deus, como os discípulos pediram, lá em Lucas ainda, versículo 17, onde ele diz assim, capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5 diz, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Admitir, pedir. Aumente a minha fé, porque eu preciso, Senhor, que o Senhor aumente a minha fé. Agora, a questão aqui é essa. Não é fé para você ganhar a sua vida. Não é fé para a sua luxúria. Não é fé para as suas vaidades. Não vá pedir isso não, meu amigo. Não vá pedir isso não. Entenda. Jesus acrescenta o que você precisa. Peça a fé para descansar nele. Peça a fé para ter uma vida abundante aos pés de Cristo. Peça uma fé para que você trabalhe na obra. Peça uma fé para que você ajunte tesouros no alto. Peça essa fé. Agora vem a solução para que a nossa fé seja aumentada, alimentada, mais robusta. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Paulo diz assim, Romanos 10, 17. Preste atenção. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma riqueza. Jesus disse, isso aí é falta de fé. O outro diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. O outro diz, Senhor, aumenta a minha fé. Paulo, escrevendo aos Romanos anos depois, diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Continua sendo o mesmo remédio. Aí por que hoje a maioria, a grande massa cristã, sofre de uma incredulidade tremenda? Quantos minutos, estou falando agora de vocês, não pense no seu próximo. Quantos minutos você medita na Bíblia? Estou falando de ler a Bíblia? Estou falando de meditar, examinar. Quantos minutos você passa ouvindo a palavra de Cristo? Quantos minutos você passa no Instagram? Quantos minutos você passa no WhatsApp? Quantos minutos você passa falando das suas coisas? Quantos minutos você passa falando do seu sonho? Quantos minutos você trabalha para si mesmo? E trabalha, e cansa, e fica doente, e trabalha, e cansa. E a ansiedade bate, seu sonho, eu quero. E não passa tempo meditando na palavra de Cristo. Nós invertemos as coisas e sofremos as consequências. E a verdade continua até hoje. Então, nossa fé pode ser como uma flor, que por não ser alimentada pela água, vem a ficar bem murcha, bem pobre. Perde aquela beleza, perde a sua fragrância. Mas quando alimentada, ela chega a um nível de beleza mais alta, mostrando assim sua elegância, sua doçura, sua fragrância, para os que passam perto dela. Assim é a fé. A fé ela pode estar bem amassadinha, como uma flor que não é alimentada, e pode estar bem robusta, como uma flor alimentada. Assim é a nossa fé. Então, é assim que a palavra de Deus nos ensina em nossa fé. Nossa fé que é quebrada, que é problemática. Essa é a nossa fé. Mas que pode, e acreditem, meus irmãos, isso é verdade. Ela pode ser, sim, aumentada,
ficada mais robusta, amadurecida, porque a fé ela cresce. A fé ela cresce. E devemos aceitar primeiro o diagnóstico de Jesus. Devemos então confessar isso a Jesus. Devemos pedir ajuda a Jesus. Devemos ouvir a palavra de Cristo para que a nossa fé seja alimentada e assim tenhamos uma grande e poderosa fé. Aplicações finais. Jesus ressuscitou. Essa verdade é preciosa demais para nós e para a nossa fé ainda mais. Jesus ressuscitou, meus irmãos. Quando estivermos passando por escuridões tenebrosas e a nossa fé nos faltar, lembramos de pedir: Senhor, aumente-nos a fé, como aquele homem pediu. Terceiro, os discípulos, nossos primeiros irmãos, eram fracos, mas se tornaram fortes na fé. E isso é possível para mim e para vocês também. Na verdade, eles se tornaram tão fortes que foram martirizados por Cristo, mortos por Cristo. E quarto, nossa fé pode ser alimentada e desenvolvida à medida que ouvimos a palavra de Deus. Então leia, medite todos os dias nas Escrituras Sagradas. E é essa a pregação. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito e celestial, louvamos e agradecemos o Teu nome, Pai amado, porque o Senhor nos alimenta e o Senhor, Pai amado, revela o nosso problema, mas traz a solução. Queremos ser um povo que descansa em Ti, Pai, uma geração totalmente incrédula, ansiosa, preocupada, uma geração que se acha mais livre da história, mas é a mais doente, Pai amado, que já pisou nessa terra. Nós queremos, como luzeiros, resplandecer a glória de Cristo, Pai. Queremos, como, Pai amado, sal que salga e luz que brilha, viver nesse mundo para a Tua glória, sendo semelhantes ao Senhor Jesus, confiando no Senhor como o Senhor Jesus Cristo sempre confiou a Ti. Quando Ele mesmo disse, Pai, que a comida dele era fazer a Tua vontade, nós também sofremos por não obedecer, Pai amado, a Tua palavra, por não praticar a Tua palavra. E assim, Pai, a nossa fé, Pai amado, ela vem sendo sugada, Pai amado. Vem sendo, Pai amado, jogada ao ralo muitas vezes, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor aumente nossa fé como aquele homem pediu, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Pai amado, ajuda-nos em nossa incredulidade, Pai Santo. E aumenta-nos a nossa fé para a Tua glória, Pai. Somos um povo totalmente dependente do Senhor. E assim oramos e te pedimos tudo. Te agradecemos por essa mensagem, pedimos que o Senhor aplique em nossos corações e pedimos que o Teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado por tudo. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e boa semana, meus irmãos.